Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos judeus por que razão o querem apedrejar, por qual das suas boas obras o querem apedrejar. E eles respondem-lhe que não é por nenhuma das suas boas obras, é por blasfémia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Então Jesus responde-lhes: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama deuses a quem a palavra de Deus se dirigia, e a Escritura não pode abolir-se, de mim, que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis, está a blasfemar, por eu ter dito, sou filho de Deus. Esta resposta de Jesus põe-nos diante de todo o mistério da redenção. A presença do Filho de Deus neste mundo, daquele que é eternamente gerado pelo Pai neste mundo, pela sua encarnação, tem como razão de ser que se cumpra a palavra da Escritura. Se vós sois deuses. Isto é, que o homem seja divinizado, que aquele que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança seja elevado à condição sobrenatural de Filho de Deus e viva como Filho de Deus e viva a vida eterna de Deus. Aquilo que ao homem é totalmente impossível é-lhe comunicado pela graça, pelo mistério do abaixamento do Filho de Deus, da encarnação do Filho de Deus, que se faz um de nós para nos elevar. E por isso recusar Jesus Cristo, recusar a sua graça, recusar a sua descida até nós, é recusar também sermos elevados, é recusar a vida eterna. É recusar sermos filhos de Deus. E, portanto, é recusar o plano de Deus inscrito desde o início de todos os tempos, antes da criação do mundo. O plano de Deus inscrito na criação, inscrito no seu desígnio e na sua providência. E este é o grande problema, a grande luta. E, de facto, a vida divina desinstala-nos. Ainda hoje lia um texto escrito por um jovem que dizia: a vida é dura, mas com Jesus ainda vai ser mais. Se queres ser cristão, se queres seguir a Jesus Cristo, ainda é chamado a ir mais longe, a dar mais, a amar mais plenamente. E isto, às vezes, nós recusamos isto. Queremos que Deus nos deixe em paz. Queremos que Deus se mantenha a uma distância de segurança que não incomode a nossa existência, que não torne acessível o que a nós é impossível, que não nos ponha diante do impossível como dom, da comunhão com Deus como dom, da sabedoria divina como sabedoria nossa, da caridade divina, do amor de Deus como amor nosso. E por isso queremos ficar com a nossa vida reduzida a critérios muito humanos e a medidas muito humanas. No outro dia ouvia um comentário de alguém, de um sacerdote, que dizia que a vida moral cristã, no caso a moral sexual, tinha que se pensar a sério, tinha que se repensar a sério, porque se aquilo que a Igreja propõe é impossível, então às tantas não pode ser proposto, não pode ser vivido. Se aquilo que Deus fez, se a sua obra criada, se a criação, se a sabedoria de Deus impressa e expressa na criação, no caso, na criação do homem e da mulher como imagem e semelhança de Deus, da Santíssima Trindade, como união que exprime o mistério de comunhão que é a Santíssima Trindade. Se essa
se essa união casta, pura, santa, entre o homem e a mulher no matrimónio não é possível, e não é possível para determinadas pessoas, ou porque têm uma atração pelo mesmo sexo, ou porque têm inclinações desordenadas, ou porque vivem não sei como. Quer dizer, se não é possível viver isto, se não é possível corresponder ao desígnio de Deus, então às tantas, o melhor é abandonar esta pretensão tão inalcançável. E aqui há, parece-me humildemente, uma grande armadilha. Eu não conheço ninguém, meu Deus, não conheço ninguém, sobretudo a partir da minha experiência, dizer, não conheço ninguém para quem não seja impossível viver qualquer um dos mandamentos, qualquer um dos desígnios de Deus, a vida moral é impossível ao homem sozinho. É impossível ao homem. Não há nenhum de nós que não tenha pecados, não há nenhum de nós que não tenha inclinações desordenadas, não há nenhum de nós que não tenha uma vida desregrada, numa coisa, noutra, em todos os âmbitos da vida, também no que diz respeito à moral sexual. E no entanto, nunca nos passou pela cabeça desdizer a palavra de Deus, desdizer os ensinamentos divinos, a obra de Deus, a lei moral natural, a sabedoria interna de Deus expressa na criação e conhecida pelo homem, pela sua razão, pela sua inteligência que se debruça sobre a realidade criada e pela fé iluminada, que ilumina a inteligência do homem. Não nos passa pela cabeça mudar isto por causa da universal constatação de que o homem é pecador. Esta constatação da universal queda do homem é uma razão para agradecer, aceitar e receber com humildade o Filho de Deus encarnado e as suas obras. O Filho de Deus encarnado que nos vai salvar, redimir, que vem curar as feridas do nosso coração, que vem curar os desejos desordenados do nosso coração, que tem raízes na nossa história, na nossa biografia, nas nossas feridas humanas, na maneira como, na sociedade em que vivemos, na história das nossas famílias, dos nossos erros, dos nossos pecados e dos pecados e dos erros dos outros. Tantas feridas que Deus vem curar, redimir, para que ao homem seja dado um coração novo, capaz de se reconhecer a si mesmo como dom de Deus, de reconhecer a sua identidade de filho de Deus, para reconhecer na maneira como foi feito a imagem e a semelhança de Deus, para reconhecer na constituição criada do seu ser o caminho de santificação que o Senhor lhe abre para alcançar a vida eterna, para se unir ao mistério de Deus, ao próprio Deus. Tudo isto precisa de ser redimido. Precisamos de ser salvos. Precisamos do nosso Redentor e de o receber. Podemos apedrejá-lo, podemos querer mantê-lo à distância, podemos não querer ouvi-lo, podemos querer mudar as leis, podemos querer mudar a lei moral natural. É impossível. Podemos querer mudar a doutrina da Igreja e o seu magistério, mas é impossível, porque é a realidade, é a maneira como a realidade foi feita, é a maneira como o coração do homem foi criado, é a maneira como a realização e a felicidade do homem se alcança. Não está nas nossas mãos. E por isso seria sempre enganarmos-nos a nós próprios, pensar que se pode alterar a palavra de Deus, se pode mudar o plano de Deus. O homem é chamado a abrir-se à graça de Deus, a obedecer à sua bondade, a receber na humildade do seu ser a sabedoria que o resgata do pecado, a caridade que o faz caminhar na verdade,
e que lhe abre as portas da esperança, as portas da vida eterna. Não, ou então a rebelião de quem se encerra em si próprio e diz que é impossível ao homem. Se a Sagrada Escritura, se a vossa lei vos diz, vós sois deuses, de mim que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis, está a blasfemar por eu ter dito, sou filho de Deus. Eu queria pedir-te, meu Jesus, nestes tempos em que há tanta confusão, também no seio da Igreja, há cardeais que dizem que é preciso mudar o catecismo porque o catecismo não está escrito em palavras de pedra e que se pode duvidar do que o catecismo ensina. Há tanta gente a dizer coisas contrárias à verdade. Queria-te pedir, Senhor, a humildade, a simplicidade de te receber, de receber a tua sabedoria, a tua palavra e os teus ensinamentos com fé, como verdade que me salva, que me renova, que me diviniza. Queria pedir isto para mim e para toda a Igreja, para todos os que precisam, para toda a Igreja. Todos nós precisamos de te ouvir a ti, de te escutar a ti, de te seguir a ti, de te reconhecer como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus que nos vem divinizar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Virgem Mãe, tu que meditas no teu coração a verdade e a sabedoria de Deus, ajuda-nos. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.